E aí, perdedores, tudo bom? Sou aqui o Júlio César aqui do canal Os Perdedores. Nós começando aí mais um programa, agora com uma nova playlist, né? Eu aposentei aí o Jornal do Caos porque eu percebi, né, uma crise existencial minha, que eu não teria como fazer um jornal sendo que eu não sou um jornalista, né? Eu sou um professor, mas enfim. E tem essa nova agora que nós fazemos e que será como se fosse aqueles fanzines, né, que tinha na década de 30, 60, até 80, 90, ainda hoje em dia as pessoas meio que fazem, né? Será uma coisa mais digital, né? O que será um fanzine? Né? Fanzine é uma revista feita por fãs, é mais ou menos o que eu vou tentar fazer aqui no canal, né? Trazendo várias notícias aí de política, outras informações, até cultura pop aí, que nós podemos ver música, enfim, certo? E hoje nós resolvi falar com vocês sobre um assunto que está muito em voga, né? Que foi o caso do Igor e da Juliana, né? O Igor foi esse ex-atleta de basquete que agrediu a namorada com 61 socos, né? Ele foi preso, a Juliana. E teve o caso aí que foi até noticiado semana passada que ele recebeu mais de 1.500 e-mails, né, de várias mulheres com interesse neles, né? Namorar, interesse sexual nele. E eu vi algo que assim que é de se esperar, mas mesmo assim é absurdo, né? Faz passar raiva, né? Tem um dos motivos que eu estou fazendo um vídeo aqui, que eu não quero passar raiva sozinho. Você vê vários comentários de vários homens, né? Assim, elas estão atrás dele por causa do dinheiro, a coisa o dinheiro não faz. E são diversos homens que estão fazendo isso. Eles não sabem qual é a real causa disso, né? E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre a hibristofolia, né? Que é uma parafilia. O que é uma parafilia? Parafilia é aquele desejo que as pessoas têm por um objeto, né? Um fetiche por algo, né? Então nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, logo após aí a nossa abertura. E antes de começar, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, curta nosso vídeo, compartilhe, deixe seu like e também, por favor, né, contribua aqui com o nosso apoio, né? Nosso apoia-se aí, por favor, né? Com qualquer valor, só escanear nosso QR Code que vai ajudar o canal a melhorar a câmera, que se a câmera não é tão boa, o áudio também não é tão bom, né? Isso vai ajudar bastante, tá bom? Então assista até o final. Vamos aí. Então, eu vi aqui uma reportagem, ela tem 2022, sobre a hibristofolia, saiu no UOL, uma reportagem bem completa. Até eles vão fazer ali uma comparação com o Bonnie e Clyde também. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para estar mostrando essa reportagem, nós conversamos sobre. Então, aqui é uma reportagem de 8/2/2022. Aqui ele vai estar fazendo logo nessa reportagem, eles vão estar fazendo um comentário aqui, uma comparação, né, com Francisco Assis Pereira, né, que foi conhecido como Maníaco do Parque, em 1998. Fizeram até um filme aí que tem no Amazon Prime, né? Filme até que bonzinho, assim, um filme legalzinho. Ele é um filme mais fictício, né? Que é numa mulher que está investigando ele ali, né? O caso do Maníaco do Parque, e tem aquela perseguição de querer saber quem é ele, né? Aí conta um pouco da história do Maníaco do Parque, algumas coisas ali são fatos reais, outras já nem tanto. É bem interessante. E aqui eles começam, né? Falou o termo hibristofolia é a melhor definição para a expressão que as pessoas chamam de amor bandido, né? É muito parecido com aquele amor também que ficou muito conhecido da Arlequina pelo Coringa também, né? Na cultura pop atual dos quadrinhos, nos filmes atuais também, né? Pois se refere à atração por pessoas que cometem uma atrocidade ou um crime violento, como estupro, assalto ou assassinato. Trata-se de uma parafilia, como eu expliquei anteriormente, né? Conforme explicado o médico psiquiatra Libano Monteiro, coordenador da psiquiatria da rede The Ordem São Luís, no ABC Paulista. Seria qualquer interesse sexual intenso e persistente, que não aquele voltado para a estimulação genital ou para carícias preliminares, com parceiros humanos que consente e apresentam fenótipos normal e maturidade física. Ele fala, Monteiro informa que a parafilia como essa não são, a princípio, consideradas transtornos mentais, como não é necessariamente um transtorno. O estudo sobre questões epidemiológicas dessa condição é limitado, não havendo um padrão ou algo concreto. E ele fala que a primeira pessoa a abordar o assunto, ainda na década de 1950, foi o psicólogo e sexólogo
neozelandês John Money foi ele que identificou que a hibristofolia afeta em maior proporção as mulheres heterossexuais. No entanto, não existe ainda uma única explicação para isso, mas sabe-se que aspectos biológicos, psicológicos e sociais interagem de forma complexa. Por que mulheres também, né? Porque é aquele caso, né? Quem comete mais crimes são homens, né? Então, por isso são mais, a questão são mais mulheres também, né? E as mulheres também, infelizmente, elas são as que sofrem mais abusos, né? Então isso tem muito a ver com os abusos também que nós vamos ver aqui. Lógico, também temos a questão das crianças, mas enfim. Quem fala, né? O autor do livro Loucas de Amor, Mulheres que Amam Serial Killers e Criminosos Sexuais, Gilmar Rodrigues abordou histórias reais de mulheres que amam, namoram e até se casam com eles. Quanto mais violento o sujeito, mais oposta é a visão fantasiosa que elas têm. Comenta o jornalista que percebeu que as relações não costumam ser duradouras, principalmente após o criminoso deixar a prisão. Tem um caso aí que fala do maníaco do parque, como é citado aí, fala que uma mulher chegou a casar com ele e ficou pouco tempo com ele, porque falou que ele era louco demais, né? Aí que tá. Para José Linda Braga, professor do Departamento de Psicologia da UFC, Universidade Federal do Ceará, a pessoa que sente atração está impulsionada por fantasmas mal resolvidos do seu universo psíquico. Muitas vezes são pessoas que passaram, quando criança, adolescente, por situações de violência doméstica ou sexual, abuso psíquico, etc. E não conseguiram, de certa forma, resolver isso nas relações sociais, aponta. O perfil qual que seria, né, predominante? Seja de mulheres com antecedentes de abuso e sofrimento na infância, tais situações não são determinantes para a biblistofalia. É um complexo multifatorial que depende da constituição psicológica, cultural e social da pessoa e do meio onde está inserida, afirma Monteiro. Isso quer dizer que apresentar esta preferência não significa ter alguma patologia ou que a pessoa também tenha necessariamente propensão para a violência e para cometer crimes. Apesar de não haver uma padrão central, no passado acreditava-se que isso poderia ocorrer em mulheres que sofriam de baixa autoestima. Contudo, foram observados casos de mulheres independentes e bem-sucedidas profissionalmente que manifestavam esse distúrbio, logo as razões podem ser diversas. Quanto ao fato dessa parafilia ser mais comum em mulheres, a explicação é simples, né? O número de homens que praticam crimes, como eu falei, né, violentos, né, é maior em comparação ao gênero oposto, mas isso não quer dizer que não exista casos de hibristofalia em homens também. Como eu falei anteriormente, né? Eu vi até uma vez, eu lembro que eu vi um episódio antes do Simpsons que eles brincaram meio com isso, né? O pai do Milhouse foi preso e várias mulheres foram para a porta da cadeia, né? Querendo namorar com ele, né? Enfim, isso acontece muito. Então, nesse caso, como eu falei, que eu vi esse vários comentários desses vários homens, que essas mulheres estão interessadas por causa do Igor, no caso, por causa do dinheiro. É por causa dessa coisa mal resolvida com o passado dela, né? É uma coisa que não foi acabada, né? Então esse sofrimento que ela teve é o que gerou esse interesse por homens violentos, com o qual ela sofreu algum tipo de abuso, ela faz essa associação. E aqui eles vão até falar, vou dar uma metáfora aqui, mas falar da síndrome de Bonnie e Clyde. Não sei se vocês lembram de Bonnie e Clyde, né? É aquele casal que ficou muito conhecido, né, no início do século XX, né? Que cometeu vários crimes lá nos Estados Unidos, né? Que eles falaram, a atração que as mulheres com hibristofalia nutrem pode surgir após uma notícia sobre o criminoso ou mesmo ao olhar uma fotografia dele. O psiquiatra Leonardo Morita, do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, ressalta alguns perfis de mulheres que se envolvem com foras da lei. As que romantizam, né, consideram que a falta de amor foi o estímulo para o crime e que o amor delas fará com que a pessoa se regenere. Em geral, são pessoas que sofreram abuso no passado, né, muitas vezes até pelo próprio pai, né, algumas ou negligência, né, por falta de um, então ela vai buscar naquela pessoa esse pai que ela não teve também, né. As que se excitam a estar com alguém que transgride o que nós, enquanto sociedade, suportamos gerar para elas um tipo de excitação ou mesmo relacionamento excitante. Isso aqui é parecido com os bolsonaristas, né? Eles veem isso no Bolsonaro, né? Essa citação por esse cara bravo, né? Ignorante, né? Que eles veem com virilidade, né? Que afronta o sistema e tudo mais, né? E as que buscam fama, né? Quando se trata de um criminoso notório. Muitas vezes elas acabam conquistando uma notoriedade sendo objeto de notícia. Muito parecido com a gente vê nos Big Brothers da vida, né? O pessoal vai pra lá, às vezes nem pra ganhar dinheiro, né? Mas pra ganhar atração, né? Ou se envolve aí com essas pessoas para chamar atenção, quer estar na mídia, quer que as pessoas comentem, né? Hoje quase todo mundo quer ser famoso, né? Se a gente for analisar, praticamente. Quase todo mundo não, mas uma grande maioria, né?
Vou generalizar também. Então essa aí talvez até uma forma, né? Murita faz uma ponderação importante a respeito desses perfis citados. Nós temos que considerar que muitas vezes essas pessoas podem simplesmente se identificar com esse criminoso. Alguém que está fazendo aquilo que ela mesma gostaria de fazer, por exemplo. É uma questão assim já mais profunda, psicologicamente dizendo, né? Os especialistas salientam que existem duas categorias de hibristofalia, a passiva e a ativa. A primeira se refere à pessoa que vai atrás do criminoso na intenção de apenas manter um relacionamento normal. Já ativa é quando a pessoa passa a também cometer os crimes ao lado do companheiro. Assim, surgiu a expressão popular síndrome de Bonnie e Clyde, referência ao caso criminoso que cometia assaltos nos Estados Unidos na década de 1930. Isso eu vi uma reportagem muito tempo atrás de mulheres, né, do presídio feminino. Muitas das mulheres, elas falam que entraram no crime por causa da namorada e do marido, né? Então, muitas delas, eu lembro que uma delas chegou a citar que ela falou que entrou no crime por causa de amor. E a sua grande maioria era por causa do tráfico de drogas, né? Algumas foram presas tentando levar droga para dentro da cadeia para esse marido também, né? Para ser namorado, enfim. Então, você vê tem esse perfil aí também, né? Do passivo e do ativo. Muito mais do que o perfil da pessoa que se interessa pelo criminoso, vale destacar que sociopatas e psicopatas são extremamente sedutores e persuasivos. Logo, eles vão seduzir e criar um cenário fantasioso. Para Murito, uma pessoa que nutre atração e entra em contato enviando cartas, provavelmente será correspondida em alguns casos, havendo assim um jogo de manipulação por parte dos criminosos. Mas vale lembrar que isso acontece tanto com mulheres como com homens. O que sabemos sobre a hibristofalia ainda é muito pouco e não conclusivo, afirma o psiquiatra. O que acontece também, né? Essas pessoas estão buscando algum tipo de afeto. Hoje em dia a gente vê muito na internet o pessoal questionando muito isso, é a questão do like, né? Do que a pessoa coloca lá uma foto, um vídeo, e quanto mais as pessoas curtem, né, ou dá curtida, mais elas se sentem vista e querida, né? E elas vão querer mais, mais e mais, né? E assim por diante. Isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Então tem muito disso aí. Nesse caso aqui, as pessoas já vão para um outro lado até mais perigoso, né? Aí é fala, segundo Braga, a ideia de psicoterapia em qualquer circunstância é um retorno ao que se chama de cena primária, que se refere aos momentos existenciais de infância e adolescência, normalmente questões mal resolvidas que ficam enterradas. Isso aqui acho que para mim, ao meu ver, de toda a reportagem, é o que mais chega perto do que pode ser a verdade, né? Pode ser, no caso, né? As cenas secundárias refere-se à repetição dessas situações inacabadas, mesmo que muitas vezes a pessoa nem se lembre que elas aconteceram. Que isso pode ter sido quando a pessoa era bem criancinha, né? Tinha lá seu 2, 3, até 4 anos, que sofreu algum abuso, ou por algum motivo o cérebro resolveu pagar por causa do sofrimento que ela passou, né? O processo de psicoterapia tem essa finalidade de conduzir esses indivíduos a um retorno, a um caminho na constituição dela própria. Como é que ela se tornou esse adulto com essa parafilia, né? É uma volta disso. O especialista explica que essas pessoas desejam inconscientemente reproduzir situações que foram vítimas, como uma forma de resolução, agindo de forma maternal com o criminoso, achando que poderá salvá-lo e salvar a si mesmo. De acordo com Braga, existem várias abordagens psicoterápicas, mas em geral busca-se identificar quem a pessoa quer achar quando procura por determinado criminoso. À medida que esse sujeito com essa parafilia encontra novos significados e compreensão daquilo que o atrai. A tendência terapêutica é de que ela e ele se aliviem dessas necessidades, diz. Então aquela coisa, né? Vai ter esse caso mais resolvido, né? E que ele quer tentar resolver baseando nesse criminoso, né? É algo pode ser com algum familiar, né? Essa é muito parecida com aquele caso do Ed, né? Aquele Ed foi famoso aí que ele vai inspirar, foi nos Estados Unidos, né? Que ele vai inspirar, foi um serial killer, né? Ele vai inspirar vários filmes aí com Massacre de Serra Elétrica, né? E outros criminosos, Silêncio dos Inocentes, né? Que ele sofreu vários abusos da mãe. A mãe dele vem a falecer, ele tetra com o quarto onde a mãe dele morreu. E ele vai matar mulheres, né? Vai atrair mulheres, matar essas mulheres, e vai costurar, vai tirar a pele dessas mulheres, se vestir dessas mulheres, que era uma forma de ele ter contato com a mãe, né? Algo bem louco. Lógico, eu estou dizendo que
essas pessoas vão fazer, são psicopatas, são criminosos, serial killers e nada disso. Mas é uma forma dela lidar com esse trauma que ela tem lá no inconsciente dela, que é a sombra, né? Alguns casos, né, nós vimos aí que essas pessoas podem até cometer suicídio, né? É bem complicado. Eu tive casos aí eu vejo muitos artistas aí que eles passaram por algum tipo de situação desse tipo de abuso que eles vão fazer isso na música, né? Temos o caso aí do vocalista do Korn, né? O Corey Taylor também do Slipknot. Tivemos o caso aí do Chester Bennington, né? Que dá a entender também que ele chegou a sofrer abuso também na infância. Ele fez várias músicas, né? Sobre isso, tentando desabafar. Depois ele, né, veio também a cometer suicídio. Enfim, a gente vê que o abuso, ele é como se fosse um carimbo no, ali no psicológico da pessoa, né? Que não se apaga, né? Ou uma cicatriz que nunca vai sumir. Uma coisa bem resolvida. Uma cicatriz, uma ferida que nunca vai fechar, né? É bem complicado. E nesse caso dessas mulheres, né? Barra homens também, né? Isso que pode vir a acontecer. Eles nunca vão se resolver. E é uma forma que eles vão fazer. Essa forma aí de tentar entender aquilo que aconteceu dessa forma, né? Tentar ter contato com essa pessoa ou que uma forma de ele, na cabeça dele que se ele salvar essa pessoa, ele vai salvar a si mesmo, né? De dar um fim a tudo aquilo que ele passou, né? Tem um filme também muito interessante, chama Entre Meninos e Lobos, que tem o caso lá, esqueci o nome do ator, que é com o Kevin Bacon também, Champagne também, se não estou enganado, que o garoto na infância ele foi sequestrado e sofreu abuso sexual. E quando ele cresce, ele tem um caso lá de uma criança que some, né? Que é do filho do Champagne, né? Que é o Sean Champagne, tipo um criminoso ali do bairro. E todo mundo começa a desconfiar dele. Né? Esses três, o Kevin Bacon, o Champagne, esse outro ator que eu não vou lembrar o nome agora, não, o personagem dele, são amigos de infância. E vão desconfiar que é ele que sequestrou esse garoto pelo fato de ele ter sofrido esse abuso, ele estar reproduzindo aquilo que ele sofreu no passado. Sendo que esse personagem aí, peço desculpas, esqueci o nome desse ator, ele vai tentar ir atrás desse abusador, né? Porque ele vai tentar se vingar daquilo que fizeram com ele no passado. Ele também quer impedir que o que aconteceu com ele aconteça com outras pessoas. Ele vai ser muito julgado tanto pelo personagem de Kevin Bacon, que é o policial, pelo personagem de Sean Penn, que é esse criminoso ali do bairro. É algo bem interessante de saber como que esses traumas de infância causam isso, né? Aqui ele vai falar, né? O vigilante goiano Tiago Henrique Gomes de da Rocha, 33 anos, confessou em depoimento ter assassinado 39 pessoas, a maioria mulheres, entre os anos de 2011 e 2014. Assim como o marido do parque, ele também recebeu diversas mensagens de apaixonadas e pedido de visitas de admiradoras. Outros exemplos fora do país incluem Ted Bundy, que chegou a se casar com uma fã, Charles Manson, o norueguês Anders Behring Breivik, preso por assassinato de 77 jovens em 2011, e o idoso austríaco Joseph Flintz, que raptou e estuprou a própria filha durante 25 anos. Todos eles recebiam cartas e até propostas de casamento quando estavam na prisão. Então você vê, esse caso aí que aconteceu com o Igor e a Juliana, que as mulheres enviaram mais de 1.500 e-mails para o Igor, que muitos homens, aí, esses machos escrotos que nós temos aí, milhares deles estavam comentando, né? Tem alguma outra mulher que estava comentando também, mas na sua grande maioria eram homens, que falaram que era por causa de dinheiro, essa coisa. Essa é uma visão capitalista, né? O capitalismo emprega muito isso, né? Que uma pessoa tem interesse em outra pessoa por causa do dinheiro. Mas na verdade a gente vê que é um caso muito mais grave, né? Muito mais profundo entre essas mulheres. Mesmo sendo uma quantidade muito grande de mulheres que vieram esses e-mails para ele, a gente vê que é algo que tem que ser estudado, né? Tem que ser tratado, tem que ser resolvido. Não é algo tão fácil assim, né? Então a hibristofalia é algo grave que precisa ser cuidado. É algo assim, se for analisar novo, apesar dos primeiros estudos sendo de 1950, mas é algo que a gente vê aí que é bem complexo, né? Então, até se a gente, se vocês sabem aí de pessoas que sofrem algum tipo de abuso, crianças, jovens, adultos também, entre em contato com a polícia, né? Em São Paulo é 190, né? Vocês podem estar procurando aí na sua cidade também, qual que é o telefone. E caso de mulheres que sofrem algum tipo de abuso, aí, como foi o caso da Juliana e no caso do Igor, ligar por 180 também e denunciar. E não deixar que isso aconteça também, né? Certo, pessoal? E esse foi o vídeo aí do canal Os Perdedores hoje, né? Mais um vídeo do nosso canal, aqui da nossa playlist aqui.
ela só vai chamar Os Perdedores, né? A partir de agora, né? Esse fanzine aí eletrônico, né? Uma forma de explicar para vocês aí de certa forma, né? Tá bom? Então, cuide-se, né? Mais uma vez, eu queria agradecer por vocês terem assistido agora até o final. Vou pedir mais uma vez para você deixar seu like, se inscrever no canal, curta, compartilhe e ative o sininho. E até a próxima. E desligue-se das telinhas e vai ler um livro.